Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Meus amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso É o que Parece, que passa dos 30 programas, hein? Como passa o tempo, hein, Rossini? Sim, mas que gostoso, não, Zé? Começamos essa brincadeira no final de fevereiro, surpreendidos pela pandemia, mas temos nos divertido semanalmente aqui e fazendo um trabalho, no mínimo, gostoso para nós, né? Muito gostoso, e eu tenho certeza, a vida vai ensinando, né? Ele é produtivo, porque a gente percebeu, através da medição das nossas audiências pelas plataformas, que está aumentando. Isso prova que a gente não está errado. Agora, como você próprio volta e meia diz, nós somos uns velhos teimosos, gostamos de novidade. Estamos aqui aprendendo cada vez mais, fazendo coisas agradáveis, ampliando o relacionamento, contribuindo com mais conhecimento, né, para seguidores, ouvintes. Então é muito prazeroso este momento, especialmente no dia de hoje, né? Apresenta o nosso convidado. E hoje temos um convidado especial, saindo da nossa pauta de só nós dois ficar enganando aqui com histórias. Estamos trazendo um caipira como eu para falar um pouquinho com a gente, que é o nosso querido Dr. Paulo Gomes de Oliveira Filho, mais conhecido como Paulo Gomes. Paulo Gomes é um advogado de mão cheia, um sujeito que atua no ramo da legislação, que cuida de todo o segmento da indústria da comunicação publicitária há muito tempo. E ele foi lembrado por nós de trazer aqui, porque como no último programa nós falamos do livro dos 70 anos da Sinapro, nós vimos nesse livro que lá tem o começo do Paulo Gomes. Falar, cara, vamos trazer o Paulo Gomes aqui, até porque também é um bom contador de história e tem coisas interessantes. Doutor Paulo, um prazer tê-lo conosco. Puxa, um prazer enorme, Zé Francisco e Rossini, enorme mesmo. A gente convive aí na publicidade brasileira, né? Todos nós três, há tantos anos, né? Esse ano faço 48 anos de formado como advogado e há 47 eu vivo às custas dos publicitários brasileiros, né? Me dedico aí à publicidade brasileira como religião. Então é um prazer enorme estar no programa de vocês, que está espetacular. Você vive às custas do publicitário brasileiro, mas você dá o troco, que você dá um bom serviço para eles, né? Eu espero que dê, né? É modesto. Enganar 47 anos é muito difícil. Não dá. Deve ser razoável. É muito bom. É um prazer estar aqui com você. Então, olha, Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque o Zé Francisco já pegou um gancho legal, que é daquela publicação que você participou como entrevistado, que resgatava os 70 anos do Sindicato das Agências de Publicidade de São Paulo. E lá você disse que começou a sua atividade por volta dos anos de 1970, e eu queria que você fizesse, assim, um paralelo. O que demandava de um advogado, de uma pessoa com a sua formação, dentro de uma entidade de classe como era aquela época? Estamos falando de 50 anos atrás, né? Praticamente 50, né? Você vê que a lei da propaganda, que ela é muito antiga, a lei 4.680, ela é de 1965. Ela surgiu, essa lei, em decorrência de um código de ética dos profissionais de propaganda. Um código de ética que é de 1957. Você vê que, eu sempre digo que a lei, quando ela vem, ela já é um déjà vu. Ela só vem quando já o que está acontecendo vem sendo aplicado agora. Então, ela regulamenta aquilo que já vem sendo realizado. E a propaganda, em 1973, quando eu entrei, ela não digo que ela estivesse, sob o aspecto legal, ainda incipiente, mas o número de demandas que exigiam aquela época eram relativamente pequenas. Eram mais de relação comercial entre anunciantes e agências de propaganda. Você vê que naquela época nós tínhamos não só essa lei, a 4.680, que regulamenta toda a atividade publicitária brasileira, que nunca, em todos esses anos, ela sofreu qualquer alteração, né? Nós temos uma pequena alteração, mas que foi significativa, do decreto 57.690, que aplica a regulamentação da lei 4.680, que é a legislação da propaganda. Então, naquela época, os problemas que nós tínhamos, que não eram tanto problemas,
era a forma de contratação de agências de propaganda pelos anunciantes. E era muito interessante que, quando nós apresentávamos uma minuta de contrato da agência para o cliente tinha uma certa rejeição. Parece que se ele assinasse um contrato escrito, ele estaria se comprometendo, quando, na verdade, não é isso. Contrato, a gente sempre contrata com e nunca contra. E a grande maioria dos contratos daquela época eram todos de forma verbal. Quando você botava um contrato escrito, contrato de prestação de serviço, o cliente não queria assinar. Então, naquela época, isso já é coisa de mania de advogado, tentar enrolar terceiros, eu dei um nome diferente. Eu dei um nome para o contrato de carta-acordo, que era um contrato. O que tinha no contrato, tinha na carta-acordo. Então, nós fizemos uma minuta onde se estabelecia qual é o objeto do contrato, o que a agência vai prestar de serviço e qual era a forma de remuneração. A forma de remuneração, naquela época, era maravilhosa. Por quê? Porque nós tínhamos já, naquela época, as normas padrão. Elas estavam incorporadas na lei. Então, dizia lá no artigo 7º do Decreto 57.690 que as disposições das normas padrão deveriam ser aplicadas obrigatoriamente na relação entre anunciante e agência, seja um contrato escrito ou seja um contrato verbal. E lá nós tínhamos a forma de remuneração da agência, que era obrigatória. A agência recebia os 20% de veiculação dos veículos, a agência recebia 15% do cliente sobre os honorários de produção externa, e era 15% mesmo. E a agência recebia, de acordo com a tabela de custos internos dos sindicatos das agências, uma pequena redução de preço, mas era uma forma muito interessante para as agências de propaganda. Esses anos dourados, né, Paulo, o entendimento era, não é que quem pagava as agências eram os anunciantes. O dinheiro vinha dos anunciantes através de um desconto que os veículos davam ao receber as autorizações de mídia. Quer dizer, estava embutido no custo da propaganda, da publicidade e das tabelas de preço dos veículos, a remuneração que a agência teria. O dinheiro era do anunciante, mas era através da concessão desse desconto que os veículos de comunicação davam. Prática que existe até hoje, com tudo que foi desregulamentado, mas a tabela de preço dos veículos ainda contempla o desconto da agência de propaganda até os dias de hoje, tá certo? Exatamente. E eu me recordo que, quando isso surgiu lá atrás, a agência era remunerada em 14%. E aí, uma assunção da obrigação das agências de comprarem pesquisas de mídia para otimizar a verba do cliente, os veículos entenderam que poderia aumentar essa remuneração que eles pagavam e eles pagam para a agência, desde que a agência se compromissasse a adquirir pesquisas de mídia, exatamente em benefício do cliente e em benefício dos veículos que estivessem à altura para fazer aquela veiculação. Então foi isso. Não é que a agência ganhou um upgrade em função de uma negociação política. Não, uma negociação para que ela prestasse um serviço melhor para o cliente, otimizando a verba do cliente na mídia. Você vê que a mídia talvez seja um dos setores mais importantes da agência, porque ela otimiza, né, a verba do cliente. Então, essa forma de remuneração é mais do que justa, né? E lembrando sempre, quem paga isso para a agência são os veículos. Muito bem. Olha, quem está chegando agora, não é o que parece, aquele que sabe o que contar, nós vamos apresentar de novo o nosso entrevistado de hoje, do nosso episódio. É o doutor Paulo Gomes, que hoje é o advogado mais procurado por todas as agências de propaganda em relação a litígios, a normatizações de ordem de licitação pública, de contratação de funcionários e até nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo. Então, o que o Dr. Paulo Gomes está fazendo conosco hoje aqui é dando uma verdadeira aula de como se adapta e se ajusta às novas realidades. Paulo, mas eu só queria botar um pedacinho aqui num passado que é relativamente passado, mas que vale a pena. Ali pelos anos de 1984, começaram a surgir
litígios em vista de não haver conformidade na forma de remuneração dos serviços publicitários. Os veículos especializados em comunicação da época diziam que os grupos internacionais de propaganda, evidentemente, cobravam valores diferentes dos adotados pelas agências nacionais. E para complicar ainda mais, surgiu, eu acho que isso você se lembra bem, você vai ser um bom testemunho hoje, surgiu pela primeira vez a nossa propaganda com um impasse sério envolvendo as produtoras de audiovisuais em relação a direitos autorais. O que é que você fez? Qual foi a sua participação como ator ou autor desse negócio? É interessante ser protagonista de situações, né? Mostra quanto você está velho, né? Porque tudo aquilo que aconteceu nos últimos 47 anos em propaganda, de alguma forma eu participei, seja como pelo sino das agências do Estado de São Paulo, seja pela ABAP, seja pela APP, né, seja pela Abrafoto, que nós somos advogados, a APROSOM. Então, houve sempre uma ampla discussão a respeito de direitos, né? Quem é que tem direitos sobre a criação publicitária? Quanto à remuneração, realmente, nós tivemos vários problemas quando as clientes internacionais passaram a querer impor uma forma de remuneração diferenciada. Claro que isso, com o tempo, a coisa evoluiu talvez não tão bem para as agências, como efetivamente hoje não é tão interessante, mas grupos internacionais vieram pretendendo impor as regras do exterior, né? E aqui, infelizmente, nós tínhamos situações com os veículos e com os próprios anunciantes que estabeleciam um modelo brasileiro em propaganda. A agência de propaganda é contratada de uma forma global para criar peças de campanhas e para planejar as melhores mídias, para realizar as melhores produções, sempre em favor do seu cliente anunciante. O intuito da agência é atender adequadamente o cliente, né? Vender bem o seu produto ou serviço divulgado. Por isso que ela estuda profundamente. Então, a forma de remuneração das agências tentou-se mudar, paulatinamente, infelizmente isso aconteceu, né? Hoje nós temos uma forma bastante ampla de remuneração através de FII mensal e não da forma clássica, que não é só o chamado desconto de agência, que é a remuneração que os veículos pagam para as agências, mas também sobre produção externa e sobre os custos internos, sobre as criações da agência. Mas tem aí uma observação que eu queria fazer, Paulo, com relação a essa coisa da remuneração, porque nessa época da formação das agências de propaganda e, consequentemente, do sindicato, a forma de remuneração das agências adivinha, basicamente, dos custos de veiculação concedido pelo desconto que os veículos davam e pelos honorários da produção, aquilo que se produzia, que as agências colocavam 15% de honorários em cima. Isso hoje está desmembrado. Os serviços publicitários feitos através da agência de propaganda hoje estão não desregulamentados, mas eles estão multiplicados, multifacetados. E hoje é de se aceitar qualquer tipo de remuneração, porque não existe hoje mais só essas duas formas. Tanto é que hoje se combate, né? Fala, não, a agência de propaganda não tem que ficar vivendo só da remuneração daquilo que autoriza da mídia. Ela tem que ser remunerada, inclusive, sobre o resultado do trabalho das campanhas, não é isso? Sem dúvida. Você vê que, principalmente na área imobiliária, a agência coparticipa do seu cliente, construtor e negociador de imóveis, com a venda. Ela tem coparticipação no resultado das vendas de imóveis com base na demonstração que as campanhas que ela realizou surtiram efeito, vendendo rapidamente mais ou menos aquele empreendimento imobiliário. Então, realmente houve, né, e isso é natural que haja, uma readequação à realidade nacional. Então, hoje a agência não é só remunerada ou simplesmente remunerada da forma antiga. Ela tem inovações. Então, isso é normal que se acompanhe. Claro que sim, né? Mas, de qualquer forma, ainda nós temos que lembrar que as grandes campanhas publicitárias, né, de filmes maravilhosos, aquela época onde o custo de uma produção era gigantesco, mas que vendia muito bem o produto, isso praticamente não existe mais.
né? Nós temos campanhas memoráveis de valores absurdos, realmente grandes. Mas o produto do cliente era extremamente bem lembrado em função das campanhas, né? A campanha, cada filme que passava, o telespectador queria mais. Não é aquele que mudava o canal toda hora quando surgia a propaganda. Não, ele queria mais, porque eram trabalhos muito bem elaborados. E em relação àquela época, como a pergunta do Rossini foi, como é que surgiu o problema da discussão de direitos autorais sobre um filme publicitário? O direito autoral sobre o filme publicitário pertence a quem? Naquela época, nós tínhamos uma lei autoral, a 5.988, que estabelecia que o filme, não importa se publicitário ou não, ele pertencia à empresa organizadora da obra. Ele tinha o direito patrimonial, direito de exploração comercial, dizia a lei, que pertencia à empresa organizadora. Muito bem. Quem é a empresa organizadora de um filme publicitário? É a agência de propaganda. Ela criou o roteiro, ela escolhe ou recomenda a produção por uma determinada produtora, acompanha, supervisiona a produção externa, claro que com a direção de um diretor, mas ela é organizadora. Então, naquela época, se discutia se o filme publicitário, os direitos autorais patrimoniais, seriam só da agência de propaganda. E aí surgiu a Associação das Produtoras, a APRO, que entendeu que a produção publicitária era das produtoras e não das agências. E eles fizeram, a APRO fez um acordo inicial com a Associação Brasileira de Anunciantes, nos quais eles transfeririam os direitos autorais patrimoniais para o cliente. E eu me recordo, naquela época, o presidente do Sindicato das Agências, aqui do estado de São Paulo, era o Rony Lage. E o Rony Lage ficou ensandecido quando soube dessa negociação. Que rasteira, hein? Pois é. E ele entendeu dizendo o seguinte: Paulo, eu entendo que essa cessão de direitos ela é espúria, porque alguém está dando algo que não tem, ou seja, os direitos autorais. E nós entramos pelo sindicato com uma ação judicial contra a APRO, em nome do sindicato contra a APRO, para que o juiz declarasse, naquela época, que os direitos autorais pertenciam às agências de propaganda e não à produtora. E foi muito interessante, porque naquela época também o diretor da APRO era o Paulo Dantas, Moviarte, meu grande amigo, e hoje sou advogado da Moviarte há mais de 20 anos. Mas nós discutimos intensamente nessa ação judicial e, no fim, o juiz extinguiu a ação judicial sob o argumento de que o sindicato não tinha legitimidade para requerer aquele tipo de ação. Porque o sindicato, naquela época, só poderia atuar no setor trabalhista e não na área civil. Isso mudou depois. Mas, em função dessa decisão que não decidiu nada, né, não decidiu para quem ficava, né, nós entendemos, via sindicato e APRO, que nós deveríamos estudar um meio termo. E, nesse meio tempo, veio uma outra lei autoral, 9.610, que estabelecia o seguinte: todos aqueles que tenham participação criativa em qualquer obra intelectual têm direitos autorais da sua área. Então, o que aconteceu? O que passou a acontecer? Um filme publicitário, eu digo sempre brincando, que ele é um grande salame, onde cada fatia corresponde ao direito autoral de uma das partes. Então, o roteiro elaborado pela agência de propaganda, os direitos autorais são da agência. Entretanto, a produção do filme publicitário, que é o direito conexo, pertence à produtora cinematográfica ou audiovisual. A trilha sonora, que foi desenvolvida por uma produtora de som, pertence à produtora de som. Os direitos conexos sobre a imagem dos atores pertencem aos atores. Então, dentro de um filme publicitário, nós temos vários cotitulares de direitos autorais e conexos. Todos eles podem ser cedidos para o seu cliente, por exemplo? Pode. Hoje a lei autoral permite que haja uma cessão de direitos autorais e conexos sem nenhuma restrição. O que não pode ceder são os chamados direitos morais, o direito à paternidade da obra. Mas naquela época, em função até desses litígios, nós acabamos fazendo vários fóruns de produção publicitária aqui em São Paulo, onde depois de
anos de negociação que eram realizados no meu escritório, nós acabamos chegando a regras comuns, gerais e imutáveis, né? Eu lembro que o Petrônio dizia o seguinte, né? Para cada negociação você deve ter uma saída. Você não pode acuar a onça sem dar saída para ela, porque ela te ataca. Então você tem que combinar com os seus adversários um meio termo de atender todos os interesses. E até hoje isso vem funcionando maravilhosamente bem aqui no estado de São Paulo, e isso acabou espraiando aí por outras fronteiras para o resto do Brasil. Hoje respeitamos direitos autorais de todos os participantes. Pois é, olha aí. Pessoal, vocês que estão acompanhando mais esse capítulo do É o que Parece, aquele que sabe o que contar, está percebendo que nós estamos falando com o doutor Paulo Gomes, que é a maior autoridade em legislação voltada para a área de comunicação, da indústria da comunicação. Só falou de lei, de soluções encontradas legalmente, mas todo esse aspecto legal, importante, fundamental até para que haja raízes numa atividade econômica, é também um grande contador de caso. E ele contou um caso num dos livros recentes do qual ele participou, chamado É o que Parece. Coincidentemente, o nome do nosso podcast. Zé Francisco, pergunta para o Paulo Gomes qual foi o caso que mais emocionou ele e que fez constar do livro. Tá no livro. Você, no programa passado, você já deu um spoiler aí, contando rapidamente, e tem a ver com o trabalho dele envolvendo a publicidade lá em Brasília e contando com a participação do Faveco, o famoso Flávio Correia, que durante muito tempo dirigiu agências de propaganda, a Standard, depois a Ogilvy. Então, Paulo, em 5 minutos, conta esse caos que está no livro do É o que Parece, que você também relatou lá. É interessante, né? Quem conhece o Faveco, e é difícil não conhecer o Faveco, é o Flávio Correia. Ele é inteligentíssimo e de um pavio curtíssimo. Assim como ele fumava naquela época 12 cigarros ao mesmo tempo, ele também tinha uma rapidez de inteligência que era uma coisa incrível. Ele era presidente da Associação Brasileira das Agências de Propaganda. E, naquela época, o Fernando Henrique era o presidente. O Serra era o ministro da Saúde. Apesar de conhecer nada sobre saúde, ele era extremamente importante, foi um dos ministros mais importantes na área de saúde. Ele é incrível. Tanto ele era bom, quanto ele era ruim no tratamento pessoal com as pessoas, né? Ele é famoso sobre isso. E surgiu uma resolução da antiga da Secretaria de Vigilância Sanitária, que hoje é substituída pela Anvisa. E uma resolução onde estabelecia o seguinte: toda propaganda sobre medicamentos, né, para evitar que o consumidor seja enganado, ela deve ser submetida à Secretaria de Vigilância Sanitária para ver se ela está aprovada. Isso, a meu ver, e a ver de todos, era uma censura prévia, quando já havia regras do que a propaganda de medicamento poderia conter, né? Nós vemos que o nosso maravilhoso Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, do CONAR, já dispunha sobre isso. Quais eram os regramentos? E, normalmente, as indústrias, os laboratórios, cumpriam religiosamente isso. Quem saía da linha, o CONAR vinha e suspendia. Mas essa resolução da Secretaria de Vigilância Sanitária impunha uma regra absurda, que teria que haver uma submissão prévia de qualquer anúncio de medicamento à Secretaria de Vigilância Sanitária, né? Não importava. Agora, basta imaginar o volume dessas campanhas e submeter tudo para a Secretaria, hoje a Anvisa. Seria absolutamente impossível. Além do que, pior do que isso, era uma censura prévia que a lei brasileira, o Código Brasileiro, proíbe. Se vocês verificarem o artigo 220 da Constituição Federal, tem lá um dispositivo que diz o seguinte: é proibido proibir. Não se pode se estabelecer nenhuma forma de censura prévia na área de comunicação. Muito bem. Quando nós lemos isso aí, ligamos para o Faveco, eu expliquei para ele: Faveco, surgiu uma resolução que é, a meu ver, absolutamente inconstitucional e nós precisamos tomar alguma providência pela BAP. Ele falou: me manda um paper, me manda um relatório esclarecendo o que é. E eu mandei na hora.
bem curtinha, porque ele tinha uma paciência mínima para ler. Meia hora depois ele ligou para mim dizendo o seguinte: olha, já marquei uma reunião com o Serra, lá em Brasília, e no dia X você me encontra lá no prédio da Globo, né, da Bert, melhor, e de lá nós vamos para a reunião com o Serra, que é às 6 horas da tarde. Aí eu fui para Brasília, encontrei com ele, e de lá tomamos um táxi e fomos para o Ministério da Saúde. E aí no caminho eu falei: Faveco, você viu bem o assunto, você leu o paper para você falar com o Serra. Ele falou: não vou falar nada, você que vai falar. Faveco, não pode, né? Você é o presidente, eu sou um mero advogado consultor, tem que você falar. Ele falou: então faça uma síntese brevíssima sobre o assunto. E eu fiz, em 5 minutos eu expliquei para ele, mas o Faveco captava com uma facilidade incrível. Aí chegamos lá, no Ministério, nos botaram numa sala, estava o Gonçalo Vecina, famoso, excelente profissional, era o diretor da Secretaria de Vigilância Sanitária. Estava lá, né, gordo, com uma barba robusta, né? Aliás, todo gordo é simpático, né? O Gonçalo Vecina é incrivelmente simpático. E começamos a conversar com ele. Obviamente, o Serra nos deu um chá de banco de 1 hora. Tá marcado às 6 horas, 7h30 da noite, que ele entrou com aquela simpatia que lhe é peculiar, e disse para nós assim: o senhor não nos cumprimentou. Disse assim: o senhor tem 5 minutos para expor. Aí o Faveco falou: olha, ministro, é o seguinte, saiu uma resolução determinando que toda propaganda de medicamentos deve ser submetido previamente à censura, ao exame da Secretaria de Vigilância Sanitária. Só que isso, a nosso ver, ela é inconstitucional, porque E aí ele não deixou, o Faveco continuar, falou: não, senhor, não há censura coisa nenhuma, só não entende que não há censura quem é imbecil. Ficou aquele mal-estar de alguns segundos, aquele silêncio atroz, né? A famosa frase que ele botou, né? Só não entende quem é imbecil. Faveco, naquela altura altíssima dele, de 1,60 m, ficou em pé, falou: ministro, imbecil é a puta que te pariu. Esse é o Faveco. Coisa linda. Na hora ficou aquele clima, aquele vácuo, né? Vácuo total. Eu pensei assim: puta, nós vamos ser presos. O Faveco mandou o Serra pra puta que te pariu. Aquele clima horrível. Aí eu entrei e falei: ministro, desculpa, é que lá tem uma frase dentro da resolução para impedir a propaganda enganosa. Como é que terminou isso? Então, o Serra fez que não ouviu. Hoje eu posso até dizer que eu não ouço, porque eu uso o aparelhinho eu sou meio surdo, mas o Serra não. O Serra ouviu perfeitamente, porque é impossível não ouvir o Faveco falando em voz alta. Você imagina, com aquele sotaque gaúcho dele ainda, né? Imbecil é a puta que te pariu, né? Então... Pessoal, esse é o Dr. Paulo Gomes, o advogado, aquilo que eu acabei de dizer, que mais conhece a legislação da indústria da comunicação, batendo um gostoso papo aqui no É o que Parece. Mas antes de encerrarmos o episódio do dia, tem a frase que o Zé Francisco está engatilhado para botar para vocês. Antes da frase do dia, fazer um reparo e pedir desculpa aos nossos ouvintes, que nós estamos aqui no estúdio da Compasso, Rossini e eu, fazendo esse programa, e o Dr. Paulo está lá nas Gerais, comendo no fogão de lenha, comendo queijo fresco e comendo galinha caipira, e tem aí uma diferença de som que deve atrapalhar um pouquinho o nosso programa. Pedimos desculpas, mas o mais importante é que nós estamos ouvindo ele, mesmo com essa deficiência aí. E vamos então à frase do dia. A frase do dia. A frase do dia tem a ver com tudo isso que eu acho que o Dr. Paulo caminhou por todos esses anos, que fala sempre daquilo que nós queremos, que é ter um mundo melhor. E a frase do mundo melhor é: não espere um mundo melhor, apenas faça o mundo ser melhor.
Parabéns, essa é de profundidade, Alô, ouvintes, terminamos mais um episódio do É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Vamos de novo ter o Dr. Paulo num dos nossos próximos programas, porque ele é uma fonte inesgotável de informações atualizadas, de passados recentes e longínquos. Mas por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.